Sabala Jai Masih. Jai Masih. Jai Masih. Tapai san cai hun san. Madere kusichu tapai haru kusichan. Oh. बुझ्यो मेरो नाम एमर्सन हो म ब्राजिलबाट हो अनि म नेपाल बस्छु 10 वर्ष भयो मेरो परिवार मेरो श्रीमती होजी हो अनि मेरो छोरी आइशा हो अनि मेरो छोराहरू योहाना अनि किम हो मेरो भाषा बुझिन मेरो भाषा बुझिन बुझिन के गर्ने मेरो भाषा बुझे होइन के गर्ने तपाईँहरू मेरो भाषा बुझिन के गर्ने o que fazer ninguém está entendendo o que eu estou falando esse é um dos dialetos que são falados lá no Nepal nós temos 97 dialetos para a gente se divertir numa nação pequenininha com 33 milhões de habitantes, espremido entre a China e a Índia, com 33 milhões de deuses. Hoje a população nepalesa tem 33 milhões de pessoas, eles têm 33 milhões de deuses, então é um deus por pessoa, hoje, no Nepal. E eu estava me introduzindo, meu nome é Emerson Ho, eu sou o Emerson. Ma Brasil Bata Ho, eu sou brasileiro. Assim como vocês, amém? Ma Nepal Bastu 10 Basabayo. Eu moro no Nepal há 10 anos e tenho tido o privilégio de servir naquela nação, de servir ao Senhor Jesus naquela nação, junto com vocês, há 10 anos que a igreja tem caminhado conosco nesses 10 anos de ministério, amém? Uma alegria para nós. E eu também apresentei a minha família, Mero Sirimati Rose Ho, minha esposa, Rose, Animero Chori, Aisha, minha filha Aisha, Animero Choraharu, meus 2 filhos, Kim, Ani, Johanna, Euclides ou Kim e Johannes. E nós estamos como família naquela nação, servindo ao Senhor Jesus, para a honra e glória dele. E a gente vai compartilhar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós, ali naquela nação, nesses 10 anos de ministério, que você como igreja tem caminhado conosco, e a gente preparou um vídeo para vocês, sobre a celebração destes 10 anos de ministério ali no Nepal, que nós vamos estar então compartilhando com vocês, e nesses 10 anos, servindo na nação nepalesa, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque por Ele e para Ele são... Por Ele e para Ele são, não é por nós, mas por Ele e apesar de nós, não é verdade? Apesar de nós, Ele tem feito grandes coisas. 9 igrejas foram plantadas naquela nação para a honra e glória dele, nesses anos de ministério. Nós também plantamos um instituto bíblico teológico chamado Pillars Academy. Formamos mais de 300 obreiros para servir ali na nação nepalesa, que estão espalhados em diversas regiões do Nepal, levando a termo o reino de Deus e a extensão do reino de Deus. Clínicas pastorais servindo a pastores que foram perseguidos no Nepal. O Nepal fazia parte dos países perseguidos ali na lista da Portas Abertas. Eu ouvi falar da Portas Abertas, que trabalham com países fechados. Nós fizemos parte daquela lista por muitos anos. E graças a Deus a gente saiu dela. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós saímos daquela lista. E o Nepal deixou de ser uma nação hindu, um reino hindu, se tornou um estado secular, e foi declarada a liberdade religiosa em 2008. E dessa forma, a gente pôde trabalhar com um pouco mais de liberdade ali naquela nação, levando o reino de Deus a termo. Mas muitos pastores sofreram perseguições,
tiveram familiares mortos, porque eles não quiseram negar a quem eles serviam, ao nosso Senhor Jesus. E eles também sofreram traumas com toda essa perseguição sofrida. E Deus nos deu o privilégio de estar trabalhando com eles. Eu tenho formação na área de psicologia e eu pude servi-los, confortá-los. E mais do que isso, confortá-los em Cristo Jesus. Amém? Em detrimento das perseguições sofridas. Atendíamos coletiva num trabalho com igrejas, ou com as igrejas também unificando, tentando unificar a igreja nepalesa, porque ainda havia e ainda há inconscientemente aquele sistema de casta. Já ouviram falar sobre isso? Então tem o casta alta, o casta baixa, o casta média, e por aí vai. Né? E inconscientemente a igreja nepalesa sofria com essa questão. A mudança ela é paulatina. 10, 15, 20, 50 anos para mudança de mentalidade. Então tinha igrejas no Nepal só com casta alta, outras igrejas só casta baixa, e um não podia passar nem na sombra do outro. Mas as mudanças políticas ajudaram. O Nepal deixou de ser um reino hindu por causa de uma guerra. Os guerrilheiros maoístas, que eram financiados pela China comunista, nepaleses financiados pela China comunista, guerrilheiros maoístas, eles conseguiram destronar o rei. E aí o Nepal deixou de ser uma nação hindu, um reino hindu, e como eles não conseguiram implementar o comunismo no Nepal, com 33 milhões de deuses, um povo que aspira religiosidade e espiritualidade o tempo todo, impossível se tornar comunista. Eles não iam conseguir governar o Nepal. Então eles declararam liberdade religiosa. E portas se abriram para a pregação do Evangelho de Jesus. E em 2008, lugares em que a gente nem imaginava haviam igrejas, porque aí a igreja começou a assumir a sua identidade. Aí as placas das igrejas timidamente começaram a aparecer. E a igreja de Cristo Jesus se posicionou no Nepal. Os cristãos nepaleses se posicionaram diante da nova conjuntura política ali no Nepal. E mostraram a sua identidade, a identidade cristã. E com isso, a igreja começou a crescer. Nós éramos menos de 0,5%. Hoje somos mais de 2,5% na nação. E o Evangelho tem crescido naquela nação. Especialmente depois de uma situação dolorosa, que vocês devem ter ouvido falar, que foi o terremoto. E nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu queria que a gente assistisse o vídeo. Entre os ministérios ali plantados no Nepal também, nós temos um orfanato. Os meninos do Nepal. E tivemos o privilégio de receber alguns irmãos aqui, lá no Nepal, lá no Nepal, que conheceram de perto o nosso trabalho, conheceram o orfanato, conheceram os meninos, né? Crianças de casta baixa, desprovidos do mínimo. E já se passaram 10 anos. 2 dos primeiros meninos que nós recebemos ali. Um está indo para a faculdade de medicina. E o outro vai fazer ciências biológicas, quer ser cientista. Mas eles querem usar as suas profissões para glorificar o Senhor Jesus. Amém? Eles eram casta baixa. O karma deles não permitia que eles saíssem da condição em que eles estavam. Mas em Cristo Jesus há uma nova condição. Mais do que vencedores. Amém? Em Cristo Jesus nós somos... E eles são vencedores em Cristo Jesus. Para eles, um casta baixa fazer faculdade de medicina está quebrando todos os parâmetros do karma que os deuses determinaram para ele. Ou para eles. Mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E o povo nepalês está vendo isso acontecer. Uma criança totalmente ignorada está se tornando um médico.
Amém? E ele fala, o nome dele é Sumã. E ele diz: eu quero levar cura física para o meu povo, mas eu quero usar a medicina também para poder levar cura espiritual para a vida do meu povo. Um lá quer ser jornalista. E ele fala que ele quer levar a verdade, mas também levar a verdade encarnada. Cristo Jesus para o povo, para a nação deles. Servindo através das suas profissões e levando a termo o reino de Deus naquela nação. E a gente começa a ver os frutos. A gente começa a ver os frutos desse trabalho. E a nossa escola, o nosso centro de treinamento transcultural. Hoje nós estamos treinando não só nepaleses, mas cristãos de países fechados para o evangelho. Eles vão para o Nepal como turistas, ficam conosco por 5 meses sendo treinados e voltam para os seus países de origem para servirem ao Senhor. Hoje nós estamos nesse novo estágio, trabalhando com povos de cultura oral, povos de línguas ágrafas. Não sei se você já ouviu falar, mas eles não aprendem através da leitura. Eles são de língua ágrafa, eles não têm escrita. E eles também têm o direito de ouvir do reino, amém? De ouvir do Senhor Jesus. Nós estamos treinando pessoas para trabalhar com povos de línguas ágrafas, contextualizando o evangelho dentro da realidade cultural, através de histórias. Só para vocês terem uma ideia dessa contextualização, no Nepal, nós temos o Brother Day, o dia do irmão mais velho. E isso é parte da cultura hindu. Mas é um traço que Deus deixou na cultura, apontando para o Senhor Jesus. Porque no dia do Brother Day, que é o dia do irmão mais velho, Sano, ou irmão mais velho, os irmãos mais novos vão lá para adorar o irmão mais velho. Nesse dia o irmão mais velho tem poder para perdoar pecados que o irmão mais novo tenha cometido, seja eles quais forem. Nesse dia o irmão mais novo vai presentear o irmão mais velho. E quando eu comecei a perceber isso na cultura, eu tive um insight, uma revelação, um entendimento. Quem é o nosso irmão mais velho? Quem é a primícia dos que dormem? Quem é o único que tem poder real para perdoar pecados? Quem é digno de ser adorado e venerado? Quem é digno de ser presenteado? Jesus, o irmão mais velho. E isso está lá na cultura. Quem deixou isso na cultura? O próprio Senhor, o próprio Deus. Apontando para quem? Para Cristo Jesus. Aí nós começamos a celebrar o Brother Day, o dia do irmão mais velho gospel. Alguns irmãos assim da igreja nepalesa ficaram meio assim com a gente, né? Falaram: ai, esse povo está celebrando o ritual hindu? Não, a gente contextualizou aquele ritual e fizemos a celebração. Aí veio um monte de hindu, porque estava achando que era o ritual do Brother Day que eles conheciam. E aí nós falamos então do Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, quem tem autoridade para perdoar pecados, digno de ser adorado e venerado e presenteado. E muitos começaram a se converter, entendendo que Jesus é o irmão mais velho. Amém? E assim a gente tem trabalhado, contextualizando, buscando na cultura aquilo que aponta para o Deus único e verdadeiro. Aquilo que aproxima o povo. A gente tem que tomar cuidado na contextualização, porque algumas coisas podem... Então a gente tem que selecionar a história e contextualizar ela bem para esse povo de cultura oral, porque não tem Bíblia. Os países são fechados, você não entra nesses países com a Bíblia. Então você tem que
memorizar as histórias, contextualizar as histórias. Talvez você já ouviu falar de um missionário chamado Don Richardson, e ele fez um trabalho lindo em Papua Nova Guiné, e ele fez um trabalho de contextualização bíblica também. Só que em Papua Nova Guiné, a tribo com que ele estava trabalhando, eles valorizavam a traição. E eles chamavam engordar com a amizade. Já ouviu falar, pastor? Engordar com a amizade. Então, as tribos inimigas, mas eles iam lá e começavam a fazer amizade com alguém da tribo inimiga. E aquela pessoa da tribo inimiga começava a achar que realmente eles estavam querendo fazer um acordo de paz, fazer uma amizade. Então, essa pessoa começava a engordar a pessoa da tribo inimiga com amizade. Se vendo, dividindo a caça, ganhando a confiança, engordando o outro com amizade. E aí, quando aquele que é da tribo inimiga achava que eles eram amigos, aí ele convidava ele para um grande banquete. E ele ia. Ele ia porque já estava confiando plenamente no amigo. Quando chegava lá no grande banquete, quem era o prato principal? Aquele que foi engordado com amizade, porque eles eram canibais. Então eles matavam a vítima e dividiam e comiam. E aquela pessoa que conseguiu trazer o inimigo, ou esse inimigo, para dentro da tribo, era elevado. Ele conseguiu engordar com amizade, traiu a pessoa, e a pessoa nem desconfiou. Aí, meus irmãos, imagina se a gente, na contextualização bíblica, na hora de contar a história, a gente conta a história de Jesus e Judas. Quem que ia ser o herói? Essa é uma história que a gente não pode ir contando de imediato, né? A gente tem que contextualizar outras histórias, até que eles tenham conhecimento suficiente para a gente poder depois contar a história que o caba safado do Judas traiu Jesus. Já ouviram essa musiquinha? Judas traiu Jesus, caba safado, caba safado. É lá do Nordeste. Os irmãos nordestinos são criativos, fizeram lá um shot, alguma coisa assim, e ela, Judas traiu Jesus, caba safado, e ainda bate o pezinho ali, né? Pois é. Então essa história é uma história que a gente não contextualiza na hora, leva tempo até que a gente possa compartilhar. Então é o trabalho que nós temos feito hoje, treinando nacionais para alcançar nacionais. Muito mais efetivo, o custo é muito menor, e o povo já fala a língua, a cultura. Eu demorei a aprender a falar Nepali. Não foi assim, né? Foram alguns anos para mim conseguir ser fluente na língua. Mas o nacional não, ele já... Então, o nosso ministério está voltado hoje para treinar nacionais. Nacionais para alcançar nacionais. E a gente dá toda essa ferramenta de contextualização bíblica, para que eles entendam e saibam contextualizar as histórias na própria cultura, para trazer o povo para Jesus. Sem ser mais um Deus, entre os 33 milhões de deuses, sem ser um estrangeiro ou a religião dos estrangeiros. Até porque eu falei para ele, olha, eu estou cansado desse negócio de falar que a nossa religião é de estrangeiro aqui na Ásia. Onde é que Jesus nasceu? Onde Jesus nasceu? Oriente. Jesus é asiático, meu irmão. Jesus não é ocidental. Não é verdade? Aí eu falo para eles, desculpa, você está equivocado. Não estou trazendo nenhum Deus estrangeiro, porque Jesus é asiático. Tanto quanto você, ele é asiático. Mas é outra religião. Jesus não é religião. Jesus não é uma teologia. Jesus é o caminho, é verdade, e ninguém vai ao Pai senão. Jesus é um estilo de vida para ser vivido. Amém? Vamos falar juntos? Jesus é um estilo de vida para ser vivido. É um estilo de vida, não é religião. Muito mais do que isso, que Jesus, ele não gostava de religiosos. Está lembrado como é que ele chamava lá os fariseus? Né?
massa de víboras. Sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado, né? Tudo bonitinho por fora, mas por dentro só tem coisa podre, coisa morta. Jesus não gostava de religiosidade. Ele queria que pessoas o seguissem como um estilo de vida. Amém? Porque o que Jesus trouxe para nós, o reino, ele é para ser vivido como reino, como um estilo de vida, não como mera religiosidade. Aí eu falo lá para os nepaleses, não só para os nepaleses, mas para os outros asiáticos, que a gente tem tido a oportunidade de evangelizar. Jesus é tão asiático quanto você, e Jesus não é religião. Ele é a verdade, o caminho, a vida. Ele é um estilo de vida, porque lá no Oriente eles valorizam mais o estilo de vida que você tem do que o que você simplesmente comunica. Eles observam mais o seu estilo de vida do que simplesmente aquilo que você fala. E o seu estilo de vida chama a atenção deles, mais do que as suas palavras, até porque às vezes a gente não sabe falar a língua, né? Então a gente tem que viver até que a gente consiga aprender a falar a língua. Mas esses 10 anos de ministério são 10 anos de vitória em Cristo Jesus. Acho que o culto hoje tem a ver com vitória, alguma coisa assim, né? Não é isso, pastor? Como é que chama o culto de hoje? Culto de vida vitoriosa. E nós vamos compartilhar com vocês, e daquilo que vocês como igreja têm caminhado conosco nesses 10 anos, das vitórias alcançadas em Cristo Jesus naquela nação. Amém? O vídeo está pronto? Pode passar o vídeo? Jai-Masih, Vitória no Messias. Meu nome é Emerson, eu sou pastor e missionário no continente asiático, no Nepal, nos últimos 10 anos, e nós estamos celebrando 10 anos de ministério no Nepal. E a gente fez então um resumo das nossas atividades para compartilhar com vocês e também um pouco das nossas necessidades. Pormeshwar Tapailai Assis Diu. Isso quer dizer Deus vos abençoe. Isso foi quando começamos o trabalho no Nepal. Treinamento com refugiados, as primeiras turmas que foram formadas, a nossa escola teológica, como eu falei para vocês, que não tem narração, né? Então eu vou fazendo aqui. Algumas turmas formadas do Pillars Academy, escola teológica. Os pastores que ajudam no trabalho das clínicas e os pastores que ministram. Esse é o programa de plantação de igrejas no Nepal. 9 igrejas, um total de 1.200 membros nas 9 igrejas. Nós temos um total de 1.200 membros. As viagens nas montanhas. Começamos ali naquele contexto ali, e depois a gente já na igreja quase terminada. Nós construímos 3 igrejas numa região onde tem quase 600 irmãos. 3 igrejas juntas dão quase 600 irmãos, só ali numa montanha, numa região da Vila Chepang, em Tituan. Ali a igreja ali no fundo é um centro de desenvolvimento comunitário para o governo, mas é uma igreja aos sábados. O nosso projeto Meninos do Nepal. E hoje a gente tem um site, né? Porque agora a gente está mais com uma liberdade maior. Você pode procurar menisosdonepal.com.br e você pode conhecer um pouco mais dos meninos do Nepal. Esse é o Suman, que vai fazer agora a faculdade de medicina. Trabalho de socorro e misericórdia através da nossa ONG.
Nós abrimos a ONG, que dá suporte ao projeto Meninos do Nepal, as casas que a gente reconstruiu durante o terremoto, casas provisórias, 5 toneladas de alimentos distribuídos. Atendimento médico, isso foi durante o terremoto no Nepal. E aqui, o Centro de Treinamento Cultural para a Ásia, o CTC Ásia, com os nossos alunos que a gente tem formado de diversos países ali da Ásia, Butão, Vietnã, Bangladesh, China, Tibete e outros países vizinhos, né, têm sido treinados pela nossa equipe. Essa é a nossa equipe, a imagem está um pouco escura. Algumas das nossas necessidades. Amém? É lindo ver o que Deus fez e continua fazendo ali naquela nação. E a situação do terremoto foi uma das situações mais delicadas que a gente já vivenciou em toda a nossa vida missionária, né? Eu estava lá com toda a família quando o terremoto aconteceu e foi um tempo de dor, um tempo de muito lamento, um tempo de desolação. E essa situação me trazia à memória aquilo que aconteceu com o povo de Deus, com o povo de Israel no passado. Uma situação singular, com um profeta que chegou a ser apelidado de o profeta chorão. Você ouviu falar do profeta chorão? Eu também sou chorão, se eu chorar aqui não me assusta não. Mas Jeremias, o profeta Jerê, para os íntimos, o profeta Jeremias era o profeta chorão. E eu me identifiquei muito com esse profeta, nesse momento de dor que a nação nepalesa vivenciou. Um momento muito difícil. Quase 14 mil pessoas morreram no terremoto do Nepal em abril de 2015. Eu creio que todos puderam acompanhar isso pela televisão e nós estávamos lá, vivenciamos toda aquela realidade. E quando o terremoto aconteceu, tinha 15 adolescentes na minha casa, além dos meus filhos. Imagina como a gente ficou preocupados, né? E a minha esposa saiu bem cedo no dia do terremoto para fazer uma trilha com um grupo de colegas, de alunos da escola de inglês, que ela estava se preparando para o TOEFL, que é um curso, né, para você ter um diploma da língua inglesa. Ela estava estudando e ela foi com esse grupo bem cedinho, saiu umas 5 da manhã, 6 da manhã. E ela estava numa montanha, ela assistiu tudo do alto dessa montanha, correndo risco tanto quanto, viu Katmandu vir abaixo. E nós em casa, com outros adolescentes, amigos dos meus filhos, que foram lá para um overnight, assistir filme, comer pipoca, enfim, e dormir nada, né? Porque foram para a cama 4 horas da manhã, eu já estava com um palito no olho, assim. Então, assim, gente, crianças, adolescentes, né, tem uma energia que não acaba mais, né? Então, assim, gente, vocês não vão dormir não? Estou com um palito no olho. Aí era 3, 4 horas da manhã, os bichinhos tudo ali, né? Se divertindo, adolescente, né? Mas, enfim, quando o terremoto aconteceu, a minha cama chacoalhava horrores, e eu pulei da cama assustado com aquilo, mas já inconsciente, já sabendo que era um terremoto. Primeira coisa, os filhos. Eram 3 pisos. E eu procurava, chamava e não achava ninguém. Segundo piso, procurava, chamava. O piso de baixo, procurava, não achava ninguém. Eu estou assim, cadê meus filhos? Falei, será que Jesus arrebatou eles? Aí eu estou assim, não, eu fiquei, então não foi não.
Falei, não é? Ai, Jesus. Pois é, né? Não acredito que o senhor arrebatou meus filhos. E eu fiquei para trás. Falei, isso não foi. E eu chamando, gritando, indo para lá e para cá nas escadas, né? Porque eu chacoalhava o prédio. Então, eu era jogado de um lado e para o outro, entre o corrimão e a parede. Parecia uma bola de ping-pong. Né? Agora eu racho graça, mas no dia eu não achei, não. Né? E cadê meus filhos? Quando eu cheguei lá na garagem, na saída, estavam os bichinhos tudo lá fora. Aí eu estou assim, gente, mas vocês já estão tudo aqui? Quando eu olhei, gente, até o cachorro eles já tinham salvo. E eu estava lá dentro procurando meus filhos. Eu estou assim, poxa vida, vocês lembraram do cachorro e esqueceram que eu estava no último piso? Ele, rapaz, a gente estava aqui já no andar de baixo, já foram orientados, porque foram na escola, já eram orientados com relação à possibilidade do terremoto, eles já sabiam como reagir. E graças a Deus, a nossa casa, ela tinha uma base para suportar terremoto. Por isso que a gente alugou aquela casa, por causa de ter uma estrutura para suportar terremoto. E com isso, as crianças tudo lá fora, me esperando. E até o cachorro salvaram e lá estava eu. Eu falei, tá bom, né? Agora eu vou me unir a vocês. E ficamos ali, saímos e fomos para uma área aberta, onde talvez alguns de vocês tenham ouvido fotos e tudo mais. A gente passou 5 dias sem poder entrar, em dormir dentro de casa, porque foram terremotos sucessivos. E aftershocks, ou tremores sucessivos. Os tremores terminaram ou cessaram praticamente em novembro de 2016. Desde abril de 2015 até novembro de 2016 ainda tinha tremor. Os primeiros terremotos mais fortes foram, claro, o de 7.9, 6.7, depois um de 7.3. E graças a Deus as crianças estavam todas salvas, todo mundo ali, mas e a minha esposa? Aí nós começamos a orar. Eu falei, Deus, celular não funciona, nem adianta tentar ligar. Já começa logo depois escassez com água, que é toda a realidade de um terremoto, escassez de comida. Mas enfim, naquele momento ali, ainda em pânico e em choque, porque estava tendo tremor um atrás do outro, 50, 30, 100 terremotos por dia. Tremores menores, até que vinham tremores maiores depois. E orando, Deus, cadê a minha esposa? 5 horas depois ela aparece, graças a Deus. E ela viu tudo de cima. E ela nas montanhas, tentando esquivar de pedra, se juntando com o grupo e eles se abraçando ali, pedras rolando, a montanha tremendo, e ela vendo Katmandu abaixo, ela, meus filhos, o meu marido. Ela achando que a gente poderia ter morrido e nós achamos que ela. Quando se deu o encontro, vamos dizer, só alegria. Nos abraçamos, choramos e agradecemos a Deus pelo milagre. E não foi só esse, não. Nenhum membro da nossa equipe, nenhum membro das nossas igrejas, nenhuma vida foi perdida. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Perderam a casa, perderam estrutura, mas nós não tivemos nenhuma morte em nenhuma das igrejas que a gente trabalha com ela, com nenhum dos pastores, nenhum membro da minha equipe, nenhum. Para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor estava guardando os seus. E graças a Deus por isso. Estou aqui por causa da infinita misericórdia dele para com as nossas vidas. Mas tudo aquilo que parece um caos e parece ser tão caótico como foi aquela desolação, meus irmãos, hoje, depois da experiência do terremoto, o Nepal é o país que mais tem conversões, é onde o evangelho mais tem crescido em todo o continente asiático. Amém? Deus chacoalhou a nação física e espiritualmente. E o povo começou a se voltar para o Deus único e verdadeiro. Muitos abandonando todos aqueles deuses.
se voltando para o Deus único e verdadeiro. O difícil era o socorro. Eu consegui enviar minha família para o Brasil, porque eu não ia conseguir ajudar ou socorrer, preocupado com a minha família. Eu consegui trazê-los para o Brasil. E eu fiquei para fazer o socorro das vítimas, e enfim, todo um trabalho para dar suporte e ajuda aos nepaleses a retirar corpos de escombro, a segurar na mão daqueles que os médicos diziam, esse não tem condição de ser retirado. E graças a Deus por falar a língua do povo, porque eu pude falar de Jesus nos últimos momentos de alguns deles que, segurando as nossas mãos, faleciam. Mas eles iam para as moradas eternas. Porque muitos se converteram nos seus últimos momentos. Muitos deixaram os seus deuses nos seus últimos momentos. Eles se entregaram a Cristo Jesus. E aquilo que parecia uma desolação tem se transformado em portas que se abrem para o Rei da Glória. E que venha o Rei da Glória. E pensando em Jeremias, o profeta chorão, abra aí a sua Bíblia, no livro de Lamentações, que eu quero compartilhar essa palavra com você. Porque nós não podemos ficar fixos ou envolvidos apenas pelo contexto caótico ou aparentemente caótico. Amém? Nós não podemos nos deixar levar pelo contexto em que a gente está nele, por mais difícil que ele nos pareça. E eu aprendi muito com o profeta chorão. Você vai lá em Lamentações, capítulo 3, nos versículos 20 até o 25. Capítulo 3. Dos versículos 20 até o 25. Ou 26 também. Amém? Todo mundo achou aí? Acompanhe comigo a leitura. Lembro-me bem disso, tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Amém? Deus fala ao nosso coração através da tua palavra. Dessa experiência vivida pelo profeta, das experiências que nós vivemos. Fala aos nossos corações, Pai. Traz aquilo que está no teu coração para os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Entre tantas vitórias e conquistas compartilhadas, para a honra e glória dele, e apesar de ter vivenciado esse momento trágico no Nepal, nós não podemos nos deixar envolver apenas pelo contexto caótico ou aparentemente caótico. E o contexto aqui das lamentações de Jeremias, de seu pranto, de sua dor, diante daquilo que a nação de Israel estava vivendo ali naquele momento, que era o cativeiro babilônico e a destruição total de Jerusalém e do templo. E Jeremias estava expondo a sua dor, o seu sofrimento, mediante a destruição daquilo que simbolizava a presença de Deus para eles, o templo, Jerusalém. Isso no ano 587 a.C.,
por causa da apostasia de Judá. Judá estava se afastando. O reino do norte, o reino de Israel já estava se afastando do Senhor. E o reino de Judá também começou a se afastar do Senhor, se apostatar da fé. Então veio o cativeiro. Não como um castigo de Deus. Não pense no cativeiro como um castigo de Deus sobre a nação israelita, por causa da sua apostasia. Mas como correção, como uma expressão de amor e correção, como uma disciplina de Deus para o seu povo. O pai, ele disciplina o filho, e se você for lá em Hebreus 12:6, está escrito a mesma coisa. Deus disciplina o filho a quem ama. Então, para trazê-los de volta, Deus exerceu a disciplina sobre o povo, porque eles estavam se afastando completamente da presença do Senhor. E nesse contexto é que o profeta diz: quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Vamos falar juntos? Quero trazer à memória aquilo que traz. De novo. Mais uma vez, quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Ele chorou, lamentou o caos em que eles estavam vivendo, chorava o cativeiro e ver o povo cativo, sofrendo a destruição do templo, do símbolo da presença de Deus, para o povo de Israel. E o profeta chorava e ele expressava a sua dor. Não há nada de errado com isso, meus irmãos. Nos momentos difíceis, expressarmos para Deus o nosso lamento, a nossa dor, o nosso sofrimento. Mas isso não quer dizer que nós temos que vivenciar essa condição de uma maneira contínua. Por isso o profeta diz: quero trazer à memória o que me traz esperança. E foi isso que o profeta fez. Mediante todo aquele contexto, todo aquele sofrimento, toda aquela dor, ele declara: eu quero trazer à minha mente tudo aquilo que me traz esperança. Você percebeu que a palavra esperança é repetida diversas e diversas vezes aqui nos versículos? Porque é uma palavra-chave. Esperança é a palavra-chave. E onde estava a esperança do profeta? Em Deus. Então ele queria trazer à memória toda a história do seu povo. Tudo aquilo que eles vivenciaram em Deus e com Deus. Porque Deus caminhava com a nação. Você sabe que a nação de Israel é a única cultura que foi moldada diretamente pelas mãos divinas, por Deus. As outras culturas foram se desenvolvendo, mas Israel, Deus moldou a nação, a cultura do reino, para que expressasse e atraísse as outras nações para o Deus único e verdadeiro, diante de várias nações pagãs ali. E o profeta quer trazer à memória, se lembrando de toda a sua trajetória. E aí que o profeta se volta para Deus e declara: quero trazer à memória aquilo que traz esperança. E esta esperança fundamentada em 3 fatores aqui no texto. O primeiro deles é o amor. Ele fala: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então ele começa a lembrar e trazer à memória o amor
do Senhor. E é um amorzinho? Ele fala que é o grande amor. Um amor incondicional, inenarrável. Uma expressão de amor prática. Porque foi por causa da expressão do amor de Deus que ele preservou a nação de Israel até que o descendente viesse. E quem é o descendente? Quem é o descendente? Cristo Jesus. Um amor sacrificial. De certa forma que apontando para as promessas de Deus. O grande amor, que é a causa de nós não sermos, o pastor até mencionou aqui, né? Sobre isso. O amor do Senhor é a causa de nós não sermos, por causa do amor de Deus pelo seu povo, pela nação eleita e pela sua igreja. Um amor sacrificial. Eu falo que é um amor extravagante. Porque a prefiguração disso foi o momento em que Abraão ia sacrificar Isaac. Isaac era o descendente? Não, ele não era o descendente, mas era da linhagem da qual o Messias viria. E o irmão mencionou hoje aqui também, na hora do louvor, né? Parece que a gente combinou. Não é verdade? Mas não foi, é o Espírito. Amém? Isaac não era o descendente, ele fazia parte da genealogia de onde viria o descendente. Isaac não era o sacrifício perfeito. Mas o que Deus estava vendo e testando era a fé de Abraão, que por muito pouco não imolou o próprio filho, mas Abraão tinha fé que Deus podia ressuscitá-lo. Mas aí Deus falou: opa, pode parar, eu sei que você vai fazer isso. E Deus providenciou o cordeiro, que é o símbolo perfeito do sacrifício. Isso tudo apontava para quem? Para o descendente. O amor extravagante de Deus. Razão pelo fato dele não ter consumido o povo por causa de seus muitos erros. A nação cometeu erros, o povo de Israel cometeu erros, não é verdade? Cometeu pecados. Mas o amor de Deus foi a razão deles não terem sido consumidos. Para trazê-los de volta para si. E não para por aí. Um outro fundamento desse apelo de Jeremias, nas suas lamentações, no seu choro e na sua dor, além do amor, segue na sequência a compaixão de Deus, as suas misericórdias, está aí na sequência do versículo 22, aliás, no finalzinho do versículo 22, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, não tem fim, elas se renovam a cada manhã, a cada dia, as misericórdias do Senhor se renovam. E Deus exerceu misericórdia com a nação de Israel por muitos e muitos anos. Porque inúmeras foram as situações em que o povo de Israel se afastava. E Deus os trazia de volta para si. Por causa da sua misericórdia. Por causa primeiro do seu amor. Amor extravagante. Mas também por causa das suas misericórdia, a compaixão. Uma compaixão sacrificial. Não apenas um amor sacrificial, mas uma compaixão sacrificial. Porque havia necessidade de um sacrifício, de uma entrega, que foi feita através de Cristo Jesus, o descendente, o Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo. Nele estabelecida essa vitória. Então o profeta trazia à memória todas as misericórdias de Deus exercidas junto à nação nepalesa, à nação judia, ao povo judeu. Nós vamos chegar lá nos nepaleses. Todas as misericórdias de Deus sobre a trajetória do povo de Israel, desde a promessa do descendente, desde o chamado de Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, desde o Egito e a situação em que o povo vivenciou no Egito como escravos, 400 anos de escravidão, até que Deus trouxe a libertação para o seu povo, por causa das suas infinitas misericórdias, inesgotável, que se renovam a cada manhã. Então a gente vê isso em toda a trajetória do povo de Israel, até eles se tornarem uma grande nação, até se tornarem uma nação poderosa e temida, porque o povo via aquilo que Deus estava fazendo através da nação, como eles entraram na terra prometida, e tomaram posse da terra prometida, e como Deus caminhava com eles, toda essa trajetória, e ainda que eles errassem, Deus os trazia de volta para si. Por isso o profeta diz: quero trazer à memória aquilo que traz esperança, o amor de Deus, um amor incondicional, extravagante, mas também as misericórdias e compaixão de Deus pelo seu povo, e também pela sua igreja nascente, porque toda essa trajetória apontava para quem? Para o Messias, para o descendente, e vendo as misericórdias de Deus sendo exercidas ali, depois de ter se tornado uma nação, se afastado de Deus, Deus os trazia de volta para si por causa da sua misericórdia. E agora o profeta Jeremias estava ali lamentando e chorando e falando: Deus, depois de tudo isso eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, o teu amor, a tua misericórdia, e terceiro, a sua fidelidade. Está ali no versículo 23. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, a fidelidade de Deus. Deus cumpriu todas as suas promessas feitas ali em Abraão, desde a promessa do descendente, que feriria o inimigo na sua cabeça, até o chamado de Abraão, transformar, através de Abraão, abençoar todas as nações da terra, através do descendente. E todas essas promessas foram cumpridas em Cristo Jesus. Amém? Todas por causa da fidelidade dele. Então, o profeta estava se lembrando da fidelidade de Deus para com seu povo. E é por isso que ele clama, quer trazer à memória, não como consolo, mas como esperança. Esperança de que aquele contexto ia ser mudado, que aquela situação ia ser mudada. E os projetos e planos de Deus não são frustrados. Demorou, muitos anos se passaram, até que Israel se tornasse novamente um Estado. Se eu não me engano, na década de 40, né? 48, Israel se tornou novamente um Estado. Um clamor de milênios atrás, cumprido
bem depois. Mas ele manteve a sua esperança por causa da fidelidade de Deus. Amém? Esperança que é a palavra-chave. E o profeta quer trazer à memória aquilo que traz esperança. E nesse contexto do Nepal, trazendo para a nossa realidade o nosso contexto, havia um clamor e havia um choro. Mas tudo que eu fazia e orava e falava, Deus, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. De tudo aquilo que a gente vivenciou todos esses anos nessa nação, dos milagres que você, Deus, operou nessa nação e nesse povo. E toda essa desolação hoje, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E meus amados, o amor de Deus foi ali manifesto junto à nação nepalesa. As misericórdias de Deus foram manifestas ali na nação nepalesa. E a fidelidade de Deus também foi manifesta junto à nação nepalesa. Ele chacoalhou aquela nação, não como castigo, mas como disciplina. Foi um desastre natural, mas convertido para a glória do próprio Deus, trazendo o povo para si, se revelando para o povo. E aí nós deixamos de ser 0,5% nas estatísticas, para sermos 2,5% para mais. E o cristianismo ali está crescendo, depois de toda essa situação vivenciada. Então nós não podemos olhar para todo esse contexto, ou apenas para a tragédia, como um fim em si mesmo, mas olhar com esperança, trazendo à memória aquele que nos traz esperança, que nos torna vencedores, apesar do contexto difícil ao qual a gente está vivendo. Porque os nossos olhos não podem estar no contexto ou na situação em si. O profeta, ele disse, eu não tenho tido paz, eu me esqueci o que é prosperidade. Logo no início, capítulo 3, versículo 17, ele fala isso. Só que depois ele começa a cair em si. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, lembrando do amor de Deus, das suas misericórdias e da sua fidelidade para com o seu povo. E assim o foi também com a nação nepalesa, com o contexto difícil que a gente tem vivenciado nos últimos anos, nesses últimos 2 anos de crise, né? Aqui na nossa nação, no Nepal, por causa do terremoto. Mas, meus irmãos, não é o contexto que diz quem nós somos em Cristo Jesus, amém? Vamos falar junto? Não é o contexto que diz quem nós somos em Cristo Jesus. De novo, não é o contexto que diz quem nós somos em Cristo Jesus. Não é a situação que diz quem nós somos em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, e nós temos uma identidade em Cristo Jesus, o descendente, por causa do seu amor, misericórdia e fidelidade, nós somos mais do que em Cristo Jesus. Então, aquele contexto não determina quem nós somos em Cristo Jesus. A crise não determina quem nós somos em Cristo Jesus. O problema que você está vivendo hoje não determina quem você é em Cristo Jesus. Amém? Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E então a gente tem que olhar para esse contexto como uma oportunidade de crescermos em Cristo Jesus, de levarmos a termo o seu reino através das nossas vidas.
deixando claro que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. A nossa identidade está em Cristo Jesus. Amém? Vamos falar, a nossa identidade está em Cristo Jesus. De novo. Não é o contexto, ou o problema, ou a dificuldade que você está vivenciando que determina quem você é. A nossa identidade está em Cristo Jesus. E nele nós somos mais que vencedores. Nós temos que manter os olhos fitos nele. Porque a tempestade vai passar. Estas situações uma hora vão passar. Se nós mantermos os nossos olhos fitos nele. Porque ele é um Deus de amor. Porque ele é um Deus misericordioso. E porque ele é um Deus fiel. Amém? Feche os seus olhos. Vamos elevar mais profundamente o nosso pensamento a Ele. Talvez você esteja vivenciando uma situação difícil, um problema que parece que não tem solução. Talvez você está lutando com uma enfermidade, um problema financeiro, um problema familiar, e aparentemente não tem solução. Mas não é isso quem determina quem você é em Cristo Jesus. Não é esse contexto que vai determinar o seu futuro, o seu caminho. É quem você é em Cristo Jesus. É que vai determinar e vai fazer toda a diferença. E todo esse contexto, talvez que você esteja vivendo, vai ser transformado em Cristo Jesus. Para a honra e glória dele. E tudo aquilo que parece um caos, vai se resultar em bênção. Porque é isso que está acontecendo hoje na nação nepalesa. Vendo aquele povo se entregando ao Senhor Jesus. Se rendendo ao amor, à misericórdia e fidelidade de Deus. E assim como o profeta, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não quero olhar para a crise como um fim em si mesmo, mas eu quero olhar para a crise como uma oportunidade de crescer em Cristo Jesus e de mostrar quem Ele é através da minha vida. Amém? De mostrar quem Ele é através das nossas vidas. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor por quem nós somos em você, pela nossa identidade. Nós somos os teus irmãos mais novos. Sabemos que você é a primícia dos que dormem, é o nosso irmão mais velho, é o descendente. E nesse momento difícil que talvez meu irmão, a minha irmã esteja vivenciando, que eles possam trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E você é a nossa esperança, Senhor Jesus. A esperança da glória. É em você que nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança. Pelo teu infinito e extravagante amor. Pelas tuas misericórdias que têm se renovado a cada dia nas nossas vidas. E pela tua fidelidade, porque o Senhor é fiel. Fala ao coração de cada um aqui nessa noite. Visita o coração de cada um dos teus filhos aqui nessa noite, o meu coração. E que a nossa esperança em você seja renovada. E que nós mantemos os olhos firmes no Senhor Jesus. Que as tempestades não determinem quem nós somos. Que nós possamos manter os olhos fitos no Senhor. Andar por sobre as águas, se necessário for. Ou que os mares se abram para que caminhemos no Senhor. Para que possamos trazer a glória do Senhor através das nossas vidas. Para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Como hoje o Senhor está sendo glorificado na nação nepalesa,
apesar de tudo aquilo que se vivenciou, nós vemos o teu nome sendo glorificado e o povo se voltando para ti. Que nós possamos a cada dia nos voltarmos para ti, porque o Senhor é a nossa esperança, a esperança da glória. Deus, que o Senhor esteja trazendo cura na vida daqueles que precisam da tua cura física, trazendo a cura espiritual para aqueles que dela precisam, emocional. Que o Senhor traga uma transformação plena e completa na vida do teu povo, nas nossas vidas. Porque tudo que nós queremos é manter os nossos olhos fitos no Senhor, independente das circunstâncias. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus a vitória já está garantida. Em nome de Jesus. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Venha sobre nós, Senhor, restaurando as nossas vidas, a vida do teu povo, e que nós possamos enxergar essas situações de crise como uma oportunidade de estreitarmos a nossa relação com o Senhor, de nos aproximarmos mais do Senhor, de manter os nossos olhos fitos em Ti, a esperança da glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Jaimasi, por mechor tapailai assis dium. Isso quer dizer que Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite. Pastor João, por favor. Muito obrigado.